Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. É com muita satisfação que o Senhor mais uma vez vem nos reunir diante da sua palavra, e uma palavra belíssima que o Senhor tem para nós hoje. Essa palavra, o fogo do Espírito Santo, tem o poder de nos purificar, de nos transformar, de nos arrancar do nosso pecado. O Espírito Santo, meu irmão, ele é aquela força, aquele fogo que vem e nos faz andar no caminho certo de Deus. Palavra belíssima que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, de 49 a 53. E lá fala assim: Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas não devo ser batizado num batismo? E quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos uma separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra de salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, olha o que o Senhor vem falar para nós nesse dia de hoje. O Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. O Jesus que é o próprio amor, o próprio bem. O nosso próprio Senhor que é o próprio amor em si mesmo. Ele fala para nós hoje que ele veio lançar fogo à terra. Que ele veio trazer divisão. Irmão, mas como assim? O que a gente consegue entender desse fogo, dessa divisão? O que Jesus está falando para mim e para você hoje? Irmão, eu tenho comigo que quando eu fiz uma experiência do batismo no Espírito Santo, é um fogo que não se apaga. É um fogo que vem queimando de dentro para fora. É algo transformador que eu não quero mais viver da maneira que eu vivia no passado. É um fogo que vem, irmão, arrancar os pecados de nós, faz com que eu deseje, que eu me confesse tudo aquilo que eu fiz e quero viver daquela hora em diante uma vida nova. Irmão, esse fogo, essa experiência com o Espírito Santo que vem, causa divisão. Esse fogo do Espírito Santo que arde dentro de nós, que não cessa essa vontade de falar e de fazer com que as pessoas experimentem aquilo que eu experimentei, é algo sobrenatural, eu posso dizer assim. É algo, meu irmão, que só se vivendo que consegue se explicar. E Jesus está falando, eu acredito que exatamente desse fogo que ele está falando. Porque dentro de uma família, quando uma pessoa experimenta de verdade o batismo no Espírito Santo, esse mesmo fogo que foi derramado lá em Pentecostes, nos Atos 2. Lá em Atos 2 estavam todos reunidos e veio uma espécie de línguas de fogo que derramaram, repousaram sobre eles e ficaram todos embriagados. Irmãos, uma experiência com o Espírito Santo é desse jeito que acontece conosco. Essa experiência com Deus, essa experiência viva e eficaz que vem dentro de nós, uma espada que transpassa a nossa alma. A palavra de Deus, irmão, ela é viva e ela faz com que a gente mude as nossas atitudes. E quando tem uma pessoa dentro de uma família que experimenta isso, meus irmãos, causa divisão nas outras pessoas que não experimentam. É exatamente isso que o Senhor está falando aqui nesse dia de hoje. 2 contra 3, 3 contra 2, mãe contra pai, pai contra mãe. Tem até marido contra esposa, esposa contra marido. Uma esposa quando vive o batismo no Espírito Santo, meus amados, a sua casa é transformada ou ela é dividida. O marido muitas vezes não consegue entender o que essa mulher está fazendo, o que tanto ela começa a ir na igreja agora, o que tanto ela busca. Começa a causar dentro de casa divisões, palavras, ciúme. O que acontece agora que você tanto vai? O
que você tanto que você não sai da igreja mais? Irmãos, é isso que a pessoa começa a procurar, é isso que a esposa começa a procurar, cada vez mais está próximo de Deus, cada vez mais está próximo das coisas santas, cada vez mais está próximo daquele que vem acender esse fogo ardente dentro do nosso coração. É esse fogo capaz, meus irmãos, de purificar os nossos pecados, de não mais querer o pecado, de querer mais, desejar mais a palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, falar para as pessoas da palavra de Deus, aprender mais. Isso é o fogo do Espírito Santo que ele causa dentro daquele que experimenta essa experiência. Irmãos, nesse dia de hoje, o Senhor Jesus Cristo fala, como que eu anseio que esse fogo já tivesse derramado. Jesus, nós estamos aqui no Evangelho e quando chega em Pentecoste acontece o grande derramamento do Espírito Santo, línguas de fogo derramado, foi se cumprida a promessa do nosso Deus Pai que ele tanto queria. E ali muitos deles, não todos eles foram batizados no Espírito Santo e saíram falando com línguas de fogo, como se estivessem embriagados. Irmãos, eu tenho comigo que o nosso Senhor, ele quer que nós estejamos com ele. Porque ele está falando aqui como que eu anseio que isso tivesse acontecido. Como que eu queria que esse fogo estivesse em todos vocês. Falando dessa graça, falando desse amor purificador, falando de abandonar o pecado e viver os meus ensinamentos. Jesus fala para mim e para você hoje, seja batizado no Espírito Santo, vive um novo. Experimente um novo na sua vida e você vai ver como que as coisas vão ser transformadas. Vida velha, homem velho vai ficar tudo para trás. Eis que um novo vai nascer de agora em diante, nesse fogo do Espírito Santo. Ah, meu irmão, oxalá Deus, eu queria tanto, de verdade, que vocês dessem testemunho. Eu fui batizado no Espírito Santo e é exatamente o que você está falando, mas é a sua experiência, da sua maneira, como que aconteceu? Esse desejo, esse fogo ardente de falar, você não consegue parar mais de querer com que as pessoas sejam batizadas como você foi. Cai um homem velho e levanta-se um homem novo, cheio de vida e vigor, falando das graças, das maravilhas da palavra de Deus. Meus irmãos, eu desejo do fundo do meu coração que esse Espírito Santo hoje toque todos vocês que estão ouvindo e arde no coração de vocês. Anseia por essa experiência de viver um batismo no Espírito Santo, o fogo ardente de Deus. Que a paz, que o amor, a misericórdia do Pai cabe sobre cada um de vocês. Espalhe essa mensagem, dê o seu joinha, manda essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, e deixe com que todos ouvem e tenham esse desejo de sentir esse fogo do Espírito Santo abrasador. Fique em paz e até a próxima.